Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse que é um oráculo de celebração do Sabá de Beltane ou do alto da primavera, esse momento em que o sol está cada vez mais forte, se encontrando com as águas das chuvas que vêm umidificar o ar, purificar e ao mesmo tempo promover um encontro muito fértil entre o céu e a terra. Então é hora de deixar crescer aquelas plantinhas que a gente semeou no sabá passado, o sabá do início da primavera, o sabá de Ostara, e aproveitar para nesse momento promover também uniões prazerosas entre nós e os nossos sentidos, entre nós e as outras pessoas, trazendo aí os prazeres do encontro com o outro através de um encontro sadio, amoroso e prazeroso consigo mesmo, consigo mesma. Ó, já tô dando aqui de cara a chave para um bom Beltane, que é, como dizer nos dias atuais, a chave para um bom relacionamento de desejo, de amor com algo, com alguém. Vamos lá então, vamos para o nosso oráculo. Primeiro vai ter uma mensagem coletiva para todo mundo que chega a esse vídeo. Não acho que você chegou por acaso, de forma alguma. E depois eu vou escolher três cartas para trazer três mensagens mais objetivamente aí ligadas ao seu momento. Para que funcione, é preciso que nessa hora você inspire, expire profundamente, se conecte profundamente com a sua intuição, ela que é soberana, a sua guiança interna, baseada no seu sentir, no seu experimentar, no seu pensar, é essa aí a intuição que vai te dizer qual ou quais das três mensagens de fato trazem aí recados úteis para você, que vão te ajudar a ter ideias, a ter insights que te ajudem a tomar as melhores decisões em benefício dos seus objetivos de vida, propósitos da alma. Agora, caso você queira ir além, né, dessa aqui, que é uma leitura coletiva e atemporal, mesmo que você não esteja em Beltane, não esteja no auge da primavera, talvez grandes chances de que haja aqui uma mensagem para você também, tá? Ou você não estaria por aqui. Mas, se você busca um aprofundamento, uma leitura particular voltada especificamente para a sua energia, fique à vontade para entrar em contato comigo e agendar uma leitura particular. Isso pode ser feito pelo meu site, evamessages.com, ou então lá pelo meu Instagram, o @evamessages. Tem um botãozinho lá que leva direto para o meu WhatsApp e a gente pode conversar e agendar sua leitura. Tá bom? Dados todos os recados, eu estou aqui hoje com o nosso oráculo de Beltane, da sequência aí dos oráculos das estações das bruxas, que vocês sabem que eu gosto muito e que é uma das guianças aqui para minha intuição, para as minhas leituras simbólicas, com a ajuda das anciãs. Vamos lá então, honrando as anciãs bruxas, a egrégora da roda do ano. A gente começa então a nossa leitura de hoje, uma leitura coletiva. O sol adora essas bordas douradas desse oráculo, né? É o próprio sol, o deus Bel, né? O deus celta que representa, que dá nome a esse sabá, Beltane. Ele é um deus do sol, um deus solar, né? Um deus caçador que vem se unir à deusa Terra, a grande mãe Terra, para trazer a fertilidade da vida e o prazer de viver, que, convenhamos, né? A primavera tende a inspirar em nós, com as suas cores, com as suas flores, todas as plantas e animais aí em busca do acasalamento, em busca da renovação da vida, do prazer de viver, através dos encontros, seja o encontro entre a flor e seu polinizador, as abelhas, os insetos, seja o encontro entre homem e mulher, né, nos grandes festivais da fertilidade, da antiguidade, que aconteciam nas matas, até chegar aí a essa marca atual de Beltane, que é a ideia de que maio é o mês dos casamentos, né? O mês das noivas. Não sei se vocês sabem, mas Beltane, lá no hemisfério norte,
é um período que acontece em maio, né, na primavera de lá. Então, bora lá. Quem tem ouvidos para ouvir a história da sabedoria humana na relação com as estações, com a mãe natureza, vai entender que, longe de serem festivais antigos que ficaram no passado, os sabás, a celebração das estações, da roda do ano, são uma forma muito antiga, ancestral, de organizar nossa psique, organizar nossas ações e assim tirar o máximo da conexão com a magia da natureza para as nossas realizações no mundo. Aliás, para quem não sabe, eu guio um grupo muito especial de experimentação dos sabás, né, das experiências aí da roda do ano, e ele sempre está aberto para novas participações, mas os convites eu vou fazendo aí como quem lança sementinhas. Não é um círculo em que você vai só ficar aprendendo sei lá, quais são as cores das velas importantes para cada sabá. Não é bem isso, a gente até passa por aí, mas o nosso principal foco é buscar experimentar juntos, né? Homens também são bem-vindos. Como é que funciona isso de celebrar as estações e reconhecer em nós, a cada estação, uma disposição diferente, né? E potenciais diferentes, que se a gente se alinha a eles, a gente tem uma vida mais plena, né? E psiquicamente mais agradável. Então, fique à vontade, caso queira, para entrar no nosso círculo. Eu vou deixar o formulário que é preciso inscrever, preciso preencher, né, para inscrever-se. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá bom? É sempre tempo de entrar. No círculo é preciso fazer um pagamento mensal. A cada mês você define aí qual é o valor que você pode contribuir, mas é preciso pagar todos os meses para estar no grupo, tá? É uma forma aí de troca que eu considero importante. E aí nós temos 2 encontros a cada sabá, um antes da data, um depois. Antes eu compartilho o que sei a respeito dessas celebrações e de como se alinhar aos princípios da natureza a cada etapa. E no sabá, e no encontro, no encontro seguinte ao sabá, é o momento em que a gente compartilha. E eu mais ouço vocês, pelo menos essa é a expectativa, porque eu sou muito faladeira. Eu mais ouço vocês e a experiência de vocês daquele sabá do que qualquer coisa, tá bom? Dito tudo, inspira e expira profundamente. Agora sim, vamos para a nossa mensagem coletiva, como vivenciar da melhor forma esse período do auge da primavera, preparação para o verão, para que a gente se realize, tá? Como partes aí conscientes da grande mãe natureza. Peço a presença das divinas anciãs, nossas anciãs bruxas queridas, e também dos espíritos da egrégora da roda do ano, para me inspirarem nessa mensagem. Bora lá? Então, uma mensagem de Beltane, esse período do sagrado encontro próspero, fértil, erótico, amoroso, profundamente vivo e prazeroso com a vida na Terra. Beltane, o sabá do auge da primavera. O que será que esse período do ano tem a te dizer, hein? Como se comunica com a sua experiência agora? Que ideias eu posso canalizar e que possam te ajudar a viver da melhor forma? É isso que a gente pergunta agora para as cartas. Já caiu uma aqui, então vamos lá, bora começar. Começamos com o grande parceiro das bruxas, o bode. Ok. Eu sou sem medo no caminho que eu escolho. Porque eu nunca fui guiado de forma equivocada, né? Ou esquerda, enfim, eu sempre encontro o meu próprio caminho. Certo? Primeiro colocar todas as cartas na mesa hoje. Olha, mais um animal de poder associado ao período, a abelha. Não beba toda a vida de uma só flor, porque existem muitas para experimentar, né? Muitas a explorar.
possibilidades. Opa! Muito bem, muito bem. Mais um animal de poder, olha, o gato selvagem, os felinos selvagens. Uhum. Então permaneça, aquiete-se, conecte-se internamente, né? Fique atento, sintonizado, porque tem algo que precisa ser percebido ao seu redor. Uhum. Aquele olhar felino, né? De quem observa profundamente as situações. Então já temos aqui o bode, a abelha e os gatos selvagens. Temos também a entrega, o desapego. Ela se entrega ao caminho, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Não há nada que mais nos abençoa e abençoa ao redor, né, do que o ato de deixar ir. O ato de libertar-se de tudo que não te serve. Nossa, que forte. Olha, tem muitos espíritos animais aqui, né? Muitas formas animais ensinando a gente como nos libertarmos, como seguirmos um caminho mais luminoso e prazeroso dentro de toda a energia de Beltane que eu expliquei agora há pouco. Aqui tem uma trilha, tá? Uma trilha a seguir. A sabedoria desses animais da natureza pode nos ajudar e muito, todo mundo que está aqui, a nesse momento ser capaz de entregar-se, parar de apertar, de controlar, de tentar direcionar ou manipular uma situação, a si mesmo, a alguém ou algo, um contexto, para desapegar e seguir mais livre. Ai, que lindo! Olha, eu fiz aqui uma pequena magia, né, para ajudar a gente a canalizar o espírito de Beltane, a alma, né, desse período. E essa magia tá bem aqui no cantinho, ó. Tem uma tigela de cobre com água pura, água da chuva. Coloquei florezinhas secas que foram colhidas em Ostara e uma velinha no meio representando o elemento fogo. Então temos o elemento água, feminino, o elemento fogo do espírito, masculino, as ideias, né, os insights, a intuição espiritual, a centelha da nossa essência, vindo iluminar as águas, vindo direcionar as águas dos nossos afetos, das nossas emoções. É uma ótima magia, um ótimo ritual para ser feito aí e meditado. É o encontro entre o masculino e o feminino, gerando vida, gerando criatividade. Agora, o que isso tem a ver com as cartas que a gente tirou, né? Aqui a gente tem também princípios, ora femininos, ora masculinos, pedindo que a gente trabalhe de forma disciplinada, é claro, né? O símbolo do trabalho que a cabra montanhesa representa é muito forte, mas ao mesmo tempo que a gente se permita seguir o caminho mais doce, ir em direção aos cheiros mais doces, né? Como as abelhas seguiam para as flores, como elas produzem daí o mel, olha o mel aqui também, né? Primordial símbolo de Beltane. Não foi à toa, sabe, pessoal, que os últimos oráculos aqui do canal foram sobre atração, né? Até uma espécie de marketing, né? Divulgação de si mesmo, brilho pessoal, como aumentar o brilho pessoal. Porque para encontrar-se com o outro, para render-se ao encontro entre masculino e feminino, aqui eu posso estar falando da sua vida amorosa, mas também da sua vida familiar, profissional, tá? Aqui eu posso estar falando tanto de encontros entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem. Eu estou falando de potências, né? Alguém que atrai e alguém que é atraído, atraída, ou algo que atrai, algo que é atraído. Você pode estar querendo atrair um trabalho, uma condição de estudo, ou enfim. Aqui a gente está falando dessa relação. Tá? A relação que promove o encontro, a comunhão entre alguém ou algo que atrai, alguém ou algo que é atraído. Ao pensar nessa situação, a egrégora da roda do ano, as anciãs nos chamam a atenção para o fato de que não é só de trabalho e de desconfiança, atenção, tensão que vive a ideia de estar preparado para construir o que de melhor existe para nós, o que mais encaixa com quem a gente é, o que torna a caminhada mais leve,
porque a gente não precisa ficar se apegando. O que eu quero dizer com isso? Existem parcerias que são para você e parcerias que não são para você. Muitas vezes a gente está aí tentando agarrar, controlar, se apegar a algo ou alguém que não nos serve, que não cabe a nós. Qualquer relação, comunhão, contrato que não nos sirva, por mais que pareça no nosso mundo das ideias perfeito para nós, e por mais que a gente tenha força de trabalho, disciplinada, resiliente, para fazer de tudo para manter aquilo ou aquela pessoa na nossa vida, isso não basta. Aliás, isso pode tornar a vida muito chata, pesada, tediosa, aquele esforço repetitivo e diário para manter as coisas como estão. Ou para, mais difícil ainda, avançar num caminho que na verdade não é para nós, que não nos serve. O caminho que nos serve, o caminho que é para nós, tende a trazer uma boa quantidade de leveza para a nossa vida. Isso também precisa ser considerado. E olha, a pegadinha aqui é cair no extremo oposto e achar que o caminho que vai ser bom para nós é aquele que vai trazer só prazeres, só o docinho da vida. Não, também não é isso. É um equilíbrio, porque esse caminho que é para você, o caminho que com entrega e desapego simplesmente chega a você, se atrai naturalmente por você e você para ele, é aquele caminho ou aquela pessoa que também vai pedir negociação, desafios, trabalho, suor. Mas olha, você sente com naturalidade que está onde deveria estar. Ainda nos momentos difíceis, e talvez até principalmente nos momentos difíceis. Você já se pegou dizendo algo como, nossa, eu só tô me sacrificando assim porque é por essa pessoa, viu? Ou por esse trabalho, ou por esse objetivo ou propósito. Fosse qualquer outro, pessoa, objetivo, trabalho, propósito, eu já teria desistido. Pronto. Assim a gente reconhece onde mora o nosso coração, onde a nossa essência se sente livre para atuar, para existir, até para suar, para sofrer, mas também para gozar, né? Para ter prazer naquele caminho. Ambos parecem igualmente adequados, naturais. Eu percebo muitas pessoas, em geral, subestimando a própria intuição, né? E é ela quem dá todas essas informações de que eu estou falando, sabe? Quantas vezes você ouve alguém dizendo coisas como, mas isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Cuidado! Talvez você esteja subestimando uma intuição que está te pedindo para ser mais atento, atento e crítico ao que você está vendo, como esse gato selvagem. Um animal desconfiado que questiona antes de aceitar claramente, facilmente. Por exemplo, quando alguém disse que tal caminho é para você. Essa pessoa não está na sua pele. Como ela pode ter tanta certeza? Se nem você as tem, né? Esse seu lado desconfiado, inclusive eu estou falando aqui para pessoas que andam desconfiadas de lideranças, sei lá, chefes que dizem que sabem qual é o melhor caminho profissional para você, pais, mães, figuras de autoridade que tendem a querer dizer que sabem o que é melhor para você, parceiros e parceiras amorosos, guias espirituais, coaches, terapeutas. E olha, nesse momento aqui de Beltane, essa desconfiança é válida, tá? Ela está apontando aqueles pontos em que a sua intuição, aquela certeza interna que sabe, conhece a própria essência, tem um pedacinho seu que é assim. Por mais que outros pedacinhos seus estejam confusos sobre qual é a sua essência. Tem um pedacinho seu que sabe. E é esse pedaço que muitas vezes desconfia dessas pessoas, essas supostas lideranças ou pessoas que poderiam saber mais sobre você e poderiam te explicar para si mesma, para si mesmo. Essa desconfiança, quando adequada, ela é libertadora. Também não estou falando que é para ficar desconfiando de tudo e todos, tá? Tem um fio sutil aqui entre
Saber humildemente colocar-se como alguém que não sabe e que pergunta a pessoas mais velhas ou mais experientes, ou que já chegaram lá, né, onde você gostaria de chegar. Mas esse é só um lado da história, é preciso equilibrar isso com um lado autônomo interior, aquele que, ó, se aproxima daquilo que gosta, independente de uma autoridade chegar e dizer que aquele caminho não é para você. Esse lado também existe, a verdade sobre você mesma, sobre você mesmo, olha só, a abelha aqui é o um, né? Que só você sabe. Já parou para pensar, diz a egrégora da roda do ano, dizem as anciãs, você já parou para pensar que você é um experimento único da criação? Nunca existiu, por um lado, nunca existiu alguém exatamente como você, com as mesmas experiências de alma que as suas, com a mesma história de vida, com os mesmos pais, família, comunidade, traumas, experiências prazerosas. Nunca existiu. Você é um composto absolutamente único na criação. Então, a princípio, ninguém teria respostas fáceis, prontas sobre o que é melhor para você. Porém, por outro lado, muitas vezes a gente só chega a essa percepção de que somos únicos, únicas, quando a gente cansa de trabalhar, estudar, ouvir os outros, aprender. Vai lá e ouve uma doutrina de uma religião que fala que, ó, tais regras são para todos os seres humanos. Tais coisas se aplicam a todo mundo. Aí você vai lá e estuda um lugar e vê que, ora essa narrativa se aplica a você, ora não. Aí vai lá e ouve outro, um coach, um terapeuta, um pai de santo, uma mãe de santo, né, um pastor. E aí você vai vendo que sempre tem um desacerto, assim como esses chifres não são exatamente iguais, né? Sempre tem algo que não é tão paralelo, tão igualzinho entre aquilo que esse guia está falando, essa pessoa experiente está falando, e aquilo que de fato está dentro de você. E isso tem motivo. Tem motivo. É porque você é um diálogo. Você internamente é um casamento. Olha que coisa linda. Dentro de você arde a fogueira de Beltane. Um casamento alquímico está acontecendo o tempo todo. Entre o seu lado feminino e o seu lado masculino. Hoje a gente vai dar mais um passo aprofundando esse tema que eu tenho certeza que se você está aqui, se você é esotérico, místico, médium, bruxa, alquimista, enfim, o que for, você sabe já do que eu estou falando, tá careca de saber desse casamento interno. Mas agora eu quero te convidar para a gente avançar um pouco mais, aprofundar um pouco mais isso e trazer para dentro. Você é feminino e masculino no sentido de que você tem um lado que é receptivo ao que é bom para todo mundo, você é parte, você é exatamente como todos os outros seres humanos, por um lado, certos anseios, certas leis valem para você assim como para todos os outros, outras, mas por outro lado você é o masculino, você é o um, o falos, né? Aquilo que se impõe e impõe a sua diferença. Não, mas eu tenho o meu jeito muito único de passar por tudo isso, que é coletivo e igual. Ai, quem já passou por casamentos, relações de longo prazo ou está passando, sabe que negociações são difíceis. Nem sempre é fácil ver quem está certo e quem está errado, qual o caminho do meio, né, entre o meu desejo e o desejo do outro, ou quem deve se impor a cada situação, porque supostamente sabe mais. Se é difícil fora, imagina dentro, né? Aqui está principalmente um dos grandes motivos porque a gente vai buscar diálogos com pessoas mais experientes, religiosas, terapêuticas, o que quer que seja, porque não é fácil, não é fácil lidar ao mesmo tempo com o fato de que, sim, certas respostas vão servir para mim também, assim como servem para os outros, e o que eu preciso é me encaixar nesse caminho. Vou dar um exemplo profissional, né? Ah, tem lá os caminhos profissionais que são apresentados para você desde que você nasceu. Ó, tem esse caminho profissional. Você não conhece todos, não é? Nenhum de nós conhece, nenhuma de nós conhece todas as formas possíveis de gerar prosperidade na vida e ganhar dinheiro, seja carreiras ou de forma mais autônoma, enfim, são milhões de possibilidades. Você tem acesso a algumas ao longo da sua vida.
né? Que as pessoas te contam o que você vê. E aí parte de você vai querer se adequar a um ou vários desses caminhos aí que são apresentados para você ao longo da vida e vai buscar se encaixar em um desses, né? Só que e se em você há um potencial para um caminho único? Ou um jeitão muito único de se encaixar ou de caminhar um desses caminhos já apresentados, já trilhados? É aí que mora a sua criatividade, sua inovação, aquilo que de diferentão você pode trazer para o mundo. Seja começando uma nova profissão que ninguém nunca pensou, né? Os influenciadores das redes sociais um dia estiveram nesse lugar. Começaram uma carreira que ninguém nem imaginava que podia existir anos antes. Ou então, a sua inovação pode morar em fazer do seu jeito, de um jeito muito seu, essa coroa, né? De quem cria o mel, um alimento incomparável na natureza, o mel docinho, nutritivo, nunca perde a validade. Algo muito único pode nascer de você, ainda que pareça que você está trilhando o caminho de todo mundo. Ah, ele é só mais um empresário, mas a forma dele de criar uma empresa ou de tocar aquilo ali é muito inovadora. Que profundo, hein? Confesso que eu não esperava a mensagem tão profunda. Então aqui a gente falou principalmente do casamento interno, né? Esse casamento interno aí é que gera vida, amor, prazeres e prosperidade na nossa vida. A cada dia, se responsabilizar por esse casamento interno. Tem o seu lado que é único, dá respostas únicas ao mundo, é potente para isso, tem potencial para isso, e tem o lado seu muito igual a todos, que se seguir o caminho que os mais velhos já ensinaram, também tem bons resultados. Mas pensa que ninguém é 50% um lado, 50% o outro, sabe? Tem gente que é 49 um, 51 o outro. Tem gente que é 10% um e 90% o outro. Qual é a sua porcentagem? A alquimia perfeita aí desses dois elementos na sua vida, feminino e masculino. Ser igual a todo mundo e ser diferentão. Diferentona. Dizem as anciãs bruxas aqui, até meio ranzinzas. Gostei. Dizem elas que se a maioria das pessoas se dedicasse com profundidade a esse mistério de si mesmo, né? Qual é o seu equilíbrio dessas energias? É tão difícil encontrar isso e tão diariamente a vida vai dando novos indícios, né? Que isso pede tanta presença, tanta energia nossa voltada pra gente, para o que a gente pode criar de melhor no mundo com quem somos, que, olha, se muita gente ou a maioria se dedicasse a isso, ia sobrar muito pouco tempo para falar da vida alheia, para virar pedra no caminho dos outros, sabe? Ou no próprio caminho, né? Enfim, só um comentário das anciãs. Bom, mais 4 cartas aqui para nossa leitura coletiva, inspirando até então a busca desse casamento em nós. Agora, vamos pensar aqui em relacionamentos, porque Beltane é sim, tá? Sobre encontros amorosos, eróticos. É o sabá mais erótico de todos os 8 que marcam a roda do ano, das bruxas, dos magos, dos xamãs, tá? De todo mundo que busca conexão com os ciclos da natureza, da grande mãe terra. Conexão consciente, né? E é aí que entra o grande pai céu também. Engana-se quem pensa que o culto, a roda do ano, é estritamente patriarcal, de forma alguma. Ele é uma mistura perfeita, ele se pretende uma mistura perfeita de masculino e feminino. Mas agora a gente vai falar de relacionamentos amorosos mesmo, tá? De flertes, de erotismo e tudo mais. Mas antes, uma mensagem importante que é o seguinte: não parece estranho, né, que numa mensagem que vai falar de encontros, a gente tenha começado falando tanto do indivíduo, da gente, de como funciona dentro da gente, né? Eu não acho estranho não, né? Concordo aqui com o que me estão intuindo os espíritos da roda do ano. Por quê? Quanto mais pronto a gente tá
para ter essa curiosidade, esse cuidado com quem a gente é e com como a gente se expressa no mundo, mais pronto a gente está para o relacionamento com o outro. Porque quanto menos eu me conheço, quanto menos eu estou satisfeito, satisfeita com o resultado criativo do meu masculino e do meu feminino na minha realização no mundo, mais eu estou aberto a relações que vão ser tóxicas, que vão ser desequilibradas. Menos eu vou me abrir para o outro por amor ao outro e aos encontros, por amor a mim e aos encontros que sou capaz de realizar. Mais eu vou me abrir ao outro por carência, para querer, ai não gosto de mim, deixa eu ir lá me ocupar de alguém, deixa eu ir lá e me ocupar de um vínculo, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um parente, né? Já viu aquelas pessoas que se apresentam no mundo aí o tempo todo preocupadíssimas com a humanidade, preocupadíssimas com o outro, né? E preste atenção no meu íssima, tá? A crítica aqui das anciãs é o excesso. Todo excesso esconde uma falta. Já ouviram essa expressão? O excesso de querer um relacionamento a todo custo provavelmente esconde um pavor da própria solidão e do encontro consigo. Porque isso aqui está desequilibrado. Eu não sei muito bem onde me encontrar, né? Entre ser igual a todo mundo e aquilo que é muito particular meu. Então, é quando a gente está mais pronto para estar sozinho que a gente encontra companhia. Resumindo, é o que os anciãos têm a dizer. Mas agora vamos falar desses encontros, dos relacionamentos. Olha só, o princípio masculino do bode, o princípio feminino da vaca, muito, muito sagrada na roda do ano, relacionada principalmente a esse período do alto da primavera, porque ela está cheia de leite, né, nutrindo seus filhotinhos que nasceram aí dos encontros amorosos, eróticos, na natureza em Beltane. A gente tem também os limites, sim. Essa carta simboliza o que eu falava agora há pouco, né? Quando eu estou mais aberto a estar com o outro, quando isso aqui está instituído. Parece estranho, né? Parece que ela está dentro de uma bolha de fogo, sei lá, de energia em que ninguém entra. Pelo contrário. É assim que ela está pronta para que outras pessoas entrem, sem se perder nos encontros, sem se perder de si mesma, sem abandonar a si em prol de um outro ou de um vínculo. Os limites estão assentados nas partes daquilo que você é. Eles não podem ser cruzados. Ou você se desnaturaliza, né? Se desconecta de si. E aí pode acabar desembocando naquelas relações que são o espelho de uma das partes, enquanto a outra absolutamente sumiu no processo. E eu peço perdão se aqui eu alcanço algum gatilho para dores e traumas, tá? Em relacionamentos. Eu sou uma cartomante há muitos anos, atendo principalmente mulheres e sei que há uma ferida grande na forma como muitas, por muito tempo, experimentaram relações em que sumiram, em que se tornaram o espelho do parceiro ou da parceira. E a relação parecia muito perfeita porque alguém estava profundamente anulado, servindo de espelho a imagem perfeita do que o outro queria que ela fosse. É esse o tipo de relação que as anciãs aqui e a egrégora da roda do ano está nos advertindo a não cultivar. Porque elas parecem um Beltane, elas parecem um casamento alquímico perfeito. Mas são, nossa, na natureza mesmo delas, são a morte da individualidade de alguém, né? Em benefício do ideal romântico de um outro. Olha, o bom fogo. O fogo animador do princípio masculino em todos e todas nós. Né? Onde fica a paixão? Pessoas em relações como as que eu acabei de descrever vão se tornando apáticas, perdem o brilho. Ninguém é um arremedo do outro tão bem quanto consegue ser o próprio eu autêntico. O eu autêntico sempre vai brilhar mais, por melhor
imitação de alguém que você seja. Imitação do que o outro acha bom, válido, correto. Tantas pessoas estão em relacionamentos eróticos, afetivos, românticos, assim. É através da relembrança, tá? Você que está aqui está sendo chamado a se relembrar de quem você era antes de estabelecer o vínculo mais forte que você tem aí hoje. Pode ser um casamento, pode ser um vínculo familiar, pode ser um vínculo profissional, você e seu trabalho. Ah, eu sou o meu trabalho. Eu vejo muita gente falando isso. Quando vai descrever quem é, né? Ah, eu sou advogada, ah, eu sou professora, ah, eu sou terapeuta. Não, essa não é a resposta certa se eu pergunto quem você é. Esse é o seu trabalho, é uma parte de você que desempenha essa função. Então perceba, alguém que se funde na imagem do que acha que deveria ser um bom advogado, ou professor, ou terapeuta, está sumindo numa relação tóxica com o trabalho. Assim como alguém que se anula numa relação tóxica com um parceiro ou parceira romântico. Profundo, né? Tanta gente entra em crise aí quando não pode mais desempenhar algum trabalho, função, porque confundiu, achou que ele ou ela era aquele trabalho, aquela função desempenhada. É preciso saber renovar-se. Vejo muitas mães e pais, né, mães principalmente, vivenciando isso. Achou que confundiu a própria essência com a função ser mãe. E aí, quando a criança cresce, a vida fica sem sentido? Ou vai impedir, tentar chantagear, impedir, agarrar o filho ou filha para que não cresça? Deixa aí, deixa aí. Um convite geral para nós, para que a gente faça essa reflexão. Essa é a proteção dos limites necessários, que só nascem com a autodescoberta. E a autodescoberta vem daquele cheirinho doce que eu sigo e me dá prazer. O que você gosta de fazer? O que você quer da sua vida? Essas são perguntas que as anciãs e a Roda do Ano e os espíritos da egrégora da Roda do Ano estão fazendo pra gente. Porque senão o fogo do outro vem e te queima, reduz a cinzas a sua individualidade. Ou o fogo daquilo que você escolhe colocar no lugar dos seus limites. Pode ser alguém, pode ser uma carreira, pode ser uma função. Ah, agora eu vou me definir pela função de mãe, vou me definir pela função de juiz, vou me definir pela função de marceneiro. Eu sou só marceneiro, não posso ser nada além disso. E tem gente que vai chamar isso de persistência, vai considerar isso um grande valor. Coerência. E quem disse que a gente é, em essência, coerente? Talvez haja muitas vozes dentro de você. E o fato de você escolher uma para dar espaço e ser a principal máscara da sua personalidade não exclui as outras de um dia quererem voltar a brilhar. Pense em quantos potenciais você tinha quando era mais jovem. Eu podia ser isso, aquilo outro, e fatalmente os caminhos da vida te levaram a seguir mais um ou alguns desses caminhos. Significa que os outros morreram? E você sabe, tá? O felino desconfiado, bem aqui acima, ele sabe. É uma face sua que olha para a vida que você construiu, está vivendo agora e sabe que tem uma fachada aí envolvida. Você precisou calar vozes das outras mulheres e homens que você podia ser para estar onde você está. Mas elas estão lá. Caso um dia você queira que elas se façam ouvir novamente. Caso um dia você volte a investir nessas centelhinhas, elas podem virar grandes fogueiras. Mas de novo a gente pergunta, o que você quer? Você ainda se permite ouvir o que você quer? Ou você só deixa falar aí o que você acha que devia querer? A última carta da parte geral da nossa leitura é o oráculo.
Conhece-te a ti mesmo. Essa frase estava lá no alto do pórtico, né, do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. E os oráculos, os bons oráculos, seguem desde aquela época e desde antes e seguirão, para além dos tempos, funcionando como esses espelhos para ajudar as pessoas a verem quem elas são e não quem elas queriam ser apenas. Espíritos de outros mundos nos contam histórias sobre o desconhecido, nos contam histórias sobre o que foi proibido. Ah, Elisa, mas dói demais, eu vou me proibir de pensar na pintora que eu queria ter sido porque eu me tornei contadora. Dói muito pensar no que eu poderia ter sido e não fui. Tá, mas olha para essa dor. Porque talvez você ainda possa fazer valer essa centelha, essa chama em você. E pensando especificamente no tema dos encontros amorosos e eróticos aqui, reflita. Que outras mulheres, que outros homens você deixou de ser pelas escolhas amorosas que tem feito. E olha, talvez isso contribua para você, de duas uma. Se libertar do medo de olhar para essas imagens do passado. Ah, eu tenho tanto medo de olhar para aquilo que eu não fui, porque talvez eu desista do compromisso que eu assumi hoje, né? Nada garante, tá? Você pode muito bem olhar para essas faces do que você não foi e aceitar, falar, bom, tudo bem. Ao comparar com aquilo e com o que eu tenho hoje, eu gosto. Então, esse desapego não necessariamente diz que você vai mudar as escolhas que você tem feito até agora. Você vai sair do emprego de contador e começar uma carreira de pintora. Não necessariamente. Você vai abandonar a relação que construiu até agora para ir atrás de sonhos da juventude. Não exatamente, mas permitir-se olhar no espelho como quem olha um oráculo, como quem sonda a história da própria vida, porque ela é sua. Não tem que ter medo dela. Nada é tabu na sua própria história para você mesma, para você mesmo. Pode ser tabu para os outros, talvez você não queira contar, não queira compartilhar, mas para você, não. E se você acha que a sua história não é tabu para você mesmo, então prova, vai lá. Vou te chamar para fazer um exercício de espelho. Faz a magia que eu fiz aqui, uma vasilhinha com água da chuva, acende uma vela no meio. Você pode fixar, né, a base da vela com cera derretida no fundo antes, para a vela não cair, e depois preencher com água da chuva. Coloca umas florzinhas. Se permite observar, meditar nesse conjunto por um tempo. Meditar sobre a sua história, os caminhos que você fez, não fez, queria ter feito. Ah, Elisa, mas como isso vai me abrir para os novos e eróticos encontros amorosos de Beltane? Você não imagina quanto. Fazer as pazes com o passado é uma das forças que mais abre caminho para o futuro. Porque a gente deixa de ser determinado pelo que passou. Pelo menos um pouquinho de cada vez. Sugiro fazer essa prática não só uma, mas várias vezes. Investigar o casamento entre masculino e feminino na sua vida. Que nada mais é do que investigar o casamento entre o dar e o receber. Entre o quanto você aceitou do mundo e o quanto você agiu para mudá-lo. Será que você está satisfeito com o balanço dessas forças na sua vida? E se não está, como melhorar? Sem excesso de drama, sem vitimismo, tá? Vamos tentar evitar ao máximo se culpar ou ter remorsos. O que você abriu ou não, o que se fechou ou não, foi aberto ou não pelos outros na sua vida, gera experiência. É nela que a gente está interessada aqui no caminho da grande mãe, no caminho do grande pai, né? O caminho que nos leva à ancianidade, à sabedoria. Os mais sortudos e sortudas de nós aqui envelheceremos. E só teremos cada vez mais sabedoria se soubermos vir e mexe fazer esse exercício.
de revisão para abrir caminhos novos, para encontrar novas pessoas, novos lugares. Se a gente não faz isso, a gente só continua encontrando as mesmas pessoas em outros corpos, as mesmas oportunidades em outros caminhos. Vamos fazer diferente? Bom casamento interno para você. E que boas novas venham na medida em que você permita. Que assim seja para nós todas e nós todos. Assim eu finalizo a nossa leitura coletiva de Beltane, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na sua experiência, tá? E para isso a gente vai pedir aí a presença da sua intuição ainda mais forte, mais certeira, tá? Então inspire e expira profundamente. Agora a gente vai querer saber mais, um pouco mais sobre como você aí vivencia essa historinha que eu contei, esses conselhos e orientações de Beltane que eu canalizei. E para isso você vai escolher a mensagem 1, a mensagem 2 e ou a mensagem 3. Eu sei que tem gente que gosta de escolher uma só, tem gente que às vezes intui uma, às vezes duas, às vezes 3. Tem gente que distribui no tempo, né? Já ouvi recados de pessoas que depoimentos. Eu ouço uma mensagem, Elisa, aí meses depois eu volto e ouço a outra. Eu fico muito feliz. Essa plasticidade, sabe? Essa fluidez das mensagens coletivas online, sempre me surpreende muito. E às vezes nenhuma, né? Às vezes nenhuma é para você e tá tudo certo também. Mas vamos lá. Hoje, as 3 cartas temáticas das nossas leituras vão ser as seguintes, ó. Ó, que lequezinho torto, gente. Essa vai ser a carta da nossa primeira mensagem, essa segunda e essa aqui a terceira. Muito bom. Limites. Eu gosto de olhar a carta que fica no fundo, sabia? Nas leituras, quem vem para leitura particular comigo sabe a função profunda que muitas vezes a carta do fundo representa. Olha, vamos então de magia de amor, love spell. Magias amorosas, deixe o mel da sua alma, olha, derramar-se nas profundezas do amor, que coisa linda, hein? Então essa aqui é a carta símbolo da mensagem número 1, feitiço de amor, magia de amor, simpatia de amor, como você queira chamar, ó, bem embaixo do mel, ó lá. Deixa ela aqui. Nossa segunda mensagem vai ser sobre o sacrifício. Uau! Deixar um pouco mais longe, o YouTube não gosta de imagens explícitas, né, do corpo. Você precisa encontrar o equilíbrio e o fluxo de vida dentro de si mesmo. Abrace tudo. Abraçar tudo é abraçar a verdade, né? Aceitar tudo é aceitar a verdade. Entendi. Ideia de totalidade aqui na mensagem 2, muito forte, muito bonita. E na mensagem 3, o mel, o próprio. Olha, muito mel. Aliás, uma receitazinha muito bacana para essa época, e que inclusive é bom para o sistema imunológico, tá? Eu gosto muito de, ao longo de toda a metade luminosa do ano, deixar descansando ao sol pela manhã um pote de mel misturado com um pó de canela. Não tem quantidades para isso não, viu, gente? A receita é no olho mesmo. E aí, esse mel, né, como ele não se perde, eu vou falar um pouco mais disso em Lita. No Sabá de Lita, a gente vai falar sobre como guardar o sol, o calor, a energia luminosa, prazerosa dessa metade primavera-verão do ano, para a gente poder usar delas no período de outono e inverno, né, que tende a ser um período mais introspectivo, mais quietinho, às vezes até mais triste. Uma das formas como eu faço isso é manter essa misturinha de mel com pó de canela, tomando sol da manhã, durante toda a primavera, todo o verão, e aí ao mesmo tempo eu vou já comendo uma colherinha por dia. Bom, já passei aqui uma magia no meio do caminho da mensagem,
Mas vamos lá, a mensagem 3 vai falar de mel, a doçura, a sua doçura, né, derrama graça. Peraí. The sweetness of you swells in the grace of your pool. Oh, so beautifully little. Ai, ok. Então é a sua doçura que se espalha aí, né, na graça de tudo aquilo que sai de você. E essa beleza pode ser letal, claro, né? Então tem aqui um perigo do doce, da atratividade, expresso na mensagem 3. Depois a gente vai ver com cuidado. Mas a princípio, inspire e expira profundamente. Eu te convido agora a estar bem presente no aqui e agora, no momento mais tranquilo e confortável possível do seu dia, para você decidir aí, ouça a sua intuição. A sua mensagem hoje é a mensagem 1, mensagem 2 e ou a mensagem 3. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo para escolher, depois vai aqui nos capítulos para ouvir a sua mensagem e eu já vou para a mensagem 1. Tchau, tchau. Olá você que escolheu hoje ouvir a mensagem número 1 no Oráculo de Beltane, a mensagem da magia de amor, né? Do exercício aí de uma simpatia ou de um movimento da sua intenção através de elementos, né? Afinal, qualquer magia, simpatia, ritual, oferenda parte desse princípio. Eu vou usar elementos para que, combinados, eles me ajudem a alcançar um objetivo e direcionados pela minha intenção. Eu desejo algo e aí é isso que eu desejo que determina os elementos que eu vou usar para que eu abra caminho para aquilo existir na minha vida. Na verdade? Aliás, pensa aí comigo, vamos começar a reflexão bem ampla aqui, como os espíritos querem. Vamos pensar que não é tão diferente fazer uma magia de, sei lá, preparar uma estratégia de carreira ou preparar o caminho do desenvolvimento de um evento. Pensa comigo. A gente nasce de um desejo, a gente começa com um desejo. Tem algo que eu quero alcançar, tem algo que eu quero realizar. E aí eu vou lá e seleciono um monte de elementos da natureza, do mundo ao meu redor, né, que são necessários para criar o caminho para chegar onde eu quero. Então, se eu quero amor, atratividade, eu vou usar o mel porque ele atrai, em geral as pessoas amam porque é docinho, né? Ele tem uma grande aceitação e ele é grudento, né? Então a própria ideia de que é algo atraído e permanece, né? Se fixa ao lado de alguém ou junto de alguém ou algo. Enfim, é o meu desejo que indica os elementos que eu vou precisar no caminho para fazer aquilo acontecer na minha vida. Se eu quero um caminho acadêmico ou um caminho profissional, eu vou buscar estudar as coisas relacionadas àquilo, desenvolver, aprender. Não é tão diferente assim, né? Buscar realizar um desejo nosso no mundo é criar uma estratégia de elementos, quantidades, comos e porquês, meios para chegar lá, que combinados vão abrir caminho para eu chegar lá. Agora, e se eu não sei exatamente o que eu desejo? E se a minha intenção não está clara? O problema começou lá da origem, né? Bom, por que eu comecei assim? Porque se você escolheu essa mensagem, eu tô falando com pessoas que andaram tendo pouca clareza na forma como desenvolver algum tipo de ritual ou algum tipo de caminho ou estratégia, tá? Se você chegou aqui, eu preciso te ajudar a perceber que as dificuldades que você está tendo no caminho para atrair algo ou alguém para você, na verdade estão relacionadas ao fato de que você não tem a clareza necessária, mínima, para atrair de verdade, para gerar magnetismo de verdade para atrair aquela pessoa ou aquela situação. Aquele trabalho, aqueles clientes que você quer atrair, né? Algo tá errado aí na sua magia, no seu love spell, na sua magia de atração, e esse algo está relacionado à origem, à intenção, ao desejo, tá? Mas eu vou entender melhor e te explicar melhor com as próximas cartas que vão sair. Agora,
Se você não gostou desse jeitão que eu comecei, né? É muito difícil para a maioria de nós ouvir que a gente está errado, que a coisa não está indo bem por algo que a gente não está vendo ou não está fazendo direito, né? Sinto muito, eu sei mesmo que é uma coisa muito difícil de ouvir. Fico aqui esperando do fundo do coração que, se você realmente intui, acredita que essa leitura é para você, que você não deixe de ouvir só por causa disso, tá bom? Agora, vai ter gente aqui que ouviu o que eu falei e definitivamente não sintonizou, não se conectou, né? Então pode ser mesmo que a mensagem não seja para você, né? E aí você vai para as outras, ou enfim, para outros oráculos aqui da playlist do canal. Agora, eu só tô pedindo aqui, com todo jeitinho, que você não confunda uma coisa, um caso com o outro. Ou seja, tem gente que ficou super incomodada aí porque eu falei que sua magia tá errada, a forma como você tá tentando atrair algo ou alguém tá errada, ficou bravo com isso. E ainda que a mensagem seja para essa pessoa, ela tá indo embora. Então, se você for um caso que tá considerando isso, tem dificuldade em ouvir que errou, que tá errando, pensa bem, respira fundo. Fica só mais um pouquinho, tá? E aí, quem sabe, às vezes realmente não é pra você e você pode ir embora tranquilamente, sem ressentimentos, ok? Bom, magia de amor. O que tá acontecendo aí com algo ou alguém ou a situação que você tá desejando atrair e que as anciãs, a egrégora tá dizendo que tem um erro aí na intenção, no desejo, na origem desse movimento. Vamos entender melhor? Fertilizando, legal. A gente tem uma figura que aprende como anciã, como a mais velha, a arte de fertilizar, de adubar, de fazer a nossa parte para melhorar ainda mais, né, as condições da terra, da grande mãe, para fazer a vida nascer e se sustentar ali na terra. A horta. Temos a própria deusa, que lindo! Olha só. Olha que lindo, gente. A mensagem aqui embaixo é assim. Make sure, né? Ou seja, garanta que você está sentindo nos seus ossos, pois você é aquilo em que você acredita. Tem gente aí que ou está fazendo uma magia, um movimento, uma estratégia para alcançar alguém ou algo. E não confia em si mesmo, então está fazendo meio que por fazer, está fazendo sem acreditar que é capaz de alcançar. Ou tem gente que tá, e também tem, né, um outro grupo que tá aqui, tá desconectado de certa forma, desconectada daquilo que de fato quer. Tá achando que quer uma coisa, mas quer outra, mas pediu outra. Tá pedindo, tá magiando, né, tá criando uma estratégia diária aí de ações que na verdade te leva a algo que não é exatamente o que você deseja. Você acha que deseja isso. Vou dar um exemplo básico, eu acho que vai ser fácil para todo mundo entender. Adapte o exemplo aí à sua situação. Mas pensa numa pessoa que está fazendo uma magia para o tipo mais clássico, uma amarração, né? Uma magia de amor mesmo, para atrair fulana ou fulano. Mas na verdade, lá no fundo, se essa pessoa fizesse um movimento de autoconhecimento profundo, ela saberia que na verdade ela não quer fulana, não quer fulano, quer algo que ela sente quando está na presença dessa fulana ou desse fulano. E a verdadeira magia, o verdadeiro movimento que deveria estar te orientando é o que te leva a se sentir da tal forma que você se sente. Na verdade, você não ama Joãozinho, Mariazinha, você ama, sei lá, o afeto que você sente vindo dele ou dela. Por quê? Porque há uma carência interna. Entendeu? E olha, já vou dar uma dica de bruxa véia. Sempre que você for usar elementos para atrair algo para sua vida, seja humilde. Lembre-se que você só sabe que nada sabe ou sabe muito pouco. E em lugar de pedir tal pessoa ou tal emprego, peça, sei lá, uma pessoa que me faça sentir tal, um emprego que me leve a tal lugar. Percebe a diferença? Eu não estou atrelando o meu movimento, as minhas estratégias e a minha intenção a algo ou alguém, mas aquilo que eu espero encontrar através desse algo ou alguém. A gente abre um pouco mais de caminho para a sabedoria da vida agir,
da grande mãe, do grande pai, sabe? Sugestão. Olha, os amantes. Olha, você tem caminho para alcançar, tá? Você tem caminho para alcançar o que de fato você deseja. Atenção, não quem ou o que você acha que deseja, mas o que de fato você deseja. É como se os espíritos aqui estivessem te chamando, né? Eles estão te chamando para dar uma ajustada só no plano. O seu plano não está ruim. Aquilo que você está caminhando para atrair, né, agindo. As pessoas que estão nessa mensagem, pessoal, sabem do que é que eu estou falando, tá? Se você não está entendendo, ai, como assim? Eu não fiz magia nenhuma, né? Eu não estou com estratégia nenhuma para chegar a lugar nenhum ou para atrair ninguém. Então essa mensagem não é para você, ok? Aqui eu estou falando com pessoas que andaram fazendo, estão fazendo algum movimento consciente, estratégico para alcançar alguma coisa ou alguma pessoa. Então aqui tem desde pessoas que fizeram uma magia de amor e estão esperando resultado, até pessoas que, sei lá, estão num caminho de uma estratégia muito clara para galgar, para conseguir uma promoção profissional. Né? Estão aí com um plano de estudos para passar num Enem da vida, sabe? Pessoas que estão em movimento, estão fazendo a magia acontecer através de consciência. Eu estou conscientemente fazendo de tudo para fulano me notar, fazendo de tudo para tal coisa acontecer na minha vida. E aí a egrégora vem dizer que ótimo, mas é preciso saber fertilizar a partir de um lugar de autoconhecimento. Não tem problema na sua estratégia, mas tem um leve desvio. É isso. Você está atribuindo a alguém ou alguma situação um poder maior do que tem de fato. O poder está em como você se sente com aquele alguém. De novo, vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo de trabalho. Eu estou me movimentando totalmente para seguir a carreira de cozinheira, de cozinheiro. E por quê? Porque eu tenho certeza que é ser cozinheiro, ser cozinheira que vai me fazer feliz. Aí você está fertilizando essa ideia. Mas, na verdade, é reduzir. Essa menininha, ela é um pedacinho da sabedoria dessa anciã. Não sei se vocês sabem, né? Mas na magia, na bruxaria, nas tradições de bruxaria mais antigas, né? Que eu conheço, o lugar da anciã e do ancião é muito importante, né? A anciã, o ancião, isso tá, gente, desde os povos das famílias mais antigas que vieram da Europa, né? As bruxas, os bruxos, mas também está nos povos xamânicos, nos povos originários desta terra, né? O lugar de pajé, é sempre o lugar de alguém maior, um ancião, uma anciã. Por quê? Né? E por que será que isso é tão diferente da cultura urbana de hoje em dia do Brasil, né? Que bota os velhos nos asilos, se afasta dos mais experientes. Em parte, eu acredito que isso é porque os mais experientes não estão tão sábios assim, né? Tem gente que, convenhamos, para quem o tempo só passa, a pessoa realmente não gera sabedoria, porque ela não está presente, não está atenta, não está aprendendo com cada etapa da vida. E em parte também porque a gente vive uma sociedade que quer ser para sempre jovem, né? Como se isso fosse, por si só, um atributo que vale de algo. Se eu tenho a pele esticada, eu já sou melhor que outras pessoas. Bom, o fato é que aqui a gente está remetendo a presença sagrada da anciã, essa que é sábia porque ela tem dentro de si a donzela, a mãe, a guerreira, todas as etapas que ela já foi, ela integrou todas as experiências numa sabedoria. Então é preciso fertilizar, é preciso aprender com essa anciã. Dentro de você, né? Você pode estar se tornando essa anciã, esse ancião da própria vida. É hora de integrar seus pedacinhos. Ou é hora de aprender com um ancião, com uma anciã. É preciso aprender mais. Fazer algum curso, se preparar melhor, ouvir mais pessoas. Para ir se conhecendo. Em última instância, você que sabe quem você é, né? Eu falei disso lá na leitura coletiva. Mas agora, para você especificamente, você já está quase lá. Você já tem uma quantidade grande, eu preciso ser justa. Você que está aí já tem uma quantidade grande de autoconhecimento, de autopercepção.
E é por isso que você está tendendo a chegar lá. Essa é uma carta muito positiva para fechar sua leitura. Né? É o encontro, o próprio encontro entre o masculino e o feminino, receptividade e ação, aceitar o mundo como ele é, né? Buscar agenciar os diferentes, mas também saber se impor e buscar o que você deseja. Equilibrar esses dois lados é parte do seu caminho, é parte da sua vida, é parte aí da história da sua alma. O degrauzinho que está faltando é alinhar sua intenção. No meio do caminho parece que você fez alguma confusão aí, sabe como? Confundiu tal pessoa com a chave, ou tal carreira com a chave. Deixa eu voltar no exemplo da cozinheira. É a pessoa que está convencida de que só o caminho de se tornar cozinheira que vai fazer a essência dela se realizar no mundo. Ela conseguir, né, viver a vida que ela acredita que é a melhor para si. Mas talvez o caminho seja mais amplo. Talvez na sua essência mesmo não esteja o ato de cozinhar, mas aquilo que se expressa através do ato de cozinhar. O cuidado com o outro, o nutrir, prover aquilo que o outro precisa com prazer. Você pode fazer isso de várias formas, que não só, né, o fazer uma magia para conseguir aquela vaga naquele restaurante, como chefe de cozinha. Vai lá e não consegue, fica triste. E aqui o que a gente está dizendo, junto com a egrégora da roda do ano, o problema foi que você achou que só através da cozinha você realiza essa essência. Essa essência, na verdade, é de nutrir, é de alimentar, de prover com prazer. Você pode fazer isso em outras carreiras, outros caminhos, e até dentro de casa, com a sua família. É possível se realizar a partir da deusa, do Deus que você é, por caminhos que não são exatamente aqueles que você tem pedido das suas oferendas, nas suas orações, nos seus rituais e magias, ou, né, que você tem reverenciado pelos atos. Eu costumo dizer que a maior magia que a gente realiza são os nossos atos diários, né? Eles estão moldando a nossa realidade, nosso futuro o tempo todo. O que eu escolho comer agora gera o corpo que eu vou ter lá na frente. Isso é uma magia enorme humana também. E assim também com nossos pensamentos, a forma como a gente se relaciona, né? Então é isso, essa é a sua mensagem especial, tá? É hora de muita reflexão, meditação. Eu ensinei lá na primeira parte uma meditação com o espelho d'água e com a vela. Ela pode ser muito útil aqui para você, porque você está quase lá, tá? E me arrisco aqui, no sentido divinatório, a te dizer que você vai conseguir o que você quer, porque tem uma presença espiritual forte, tá? Eu não posso esquecer de falar isso. Essa guiança que está aparecendo aqui, né? Essa figura também pode estar referenciando uma entidade ou uma divindade feminina, tá? Que pode ser filhas e filhos de Oxum, mas pode ter Yansan também, tem muito fogo nesse período, né? Mas aqui também entidades, divindades, né? Mentores e mentoras espirituais que estão te auxiliando. Então, onde você erra, onde você, sei lá, coloca um pouquinho mais de algum ingrediente na magia da vida, você tem esses guias aqui, essa guia feminina especialmente, que corrige, tá? Corrige o sal. Isso é muito bom saber. Você é alguém protegida, guiada, protegido, guiado, que tende a conseguir sim uma aliança muito bonita aí para criar algo muito próspero, muito belo, prazeroso na sua vida. Um caminho profissional, uma relação amorosa, o que quer que você esteja se empenhando aí em trazer, em atrair, tá? Mas se quiser ajudar, facilitar o caminho, reflete aí melhor sobre os motivos, né? Começa perguntando por quê. Por que eu quero essa pessoa? O que ela tem que me atrai tanto? Por que eu quero tanto esta carreira? Fazer as coisas que a minha vida saia desse jeito. Muitos porquês. Perguntar muitos porquês aqui vai ajudar muito a equilibrar melhor os elementos da sua magia, tá bom? Vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado da mensagem. Se sim, se não, se fez sentido ou não, como sempre, fique à vontade para deixar seu comentário, tá? Também para compartilhar sua sabedoria, como é que você vive situações assim, como é que você está dando um jeito de lidar com isso tudo.
você pode acabar ajudando alguém que também leia o seu comentário e esteja passando por algo semelhante, tá bom? Te agradeço muito se fizer isso. O tal do curtir, compartilhar, né? Não costumo falar muito, mas tá implícito, viu, gente? Se vocês gostam do conteúdo, querem que ele continue aparecendo, acontecendo, é sempre bom compartilhar, chamar mais gente para curtir a página. Isso contribui bastante, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu a segunda mensagem hoje para receber um oráculo de Beltane, vindo das nossas anciãs bruxas, dos espíritos da egrégora da roda do ano. E aqui, ó, eu canalizo para você uma mensagem de sacrifício, sabe? Essa mensagem, ela chega contraditória, sim. Eu queria te dizer parabéns e ao mesmo tempo sinto muito. Eu queria te dizer também, vai ser muito bom, mas agora dói bastante. A gente está falando dos sacrifícios que levam a novos ciclos. A gente está falando aqui de rito de passagem. A gente está falando de um encontro maravilhoso que está prestes a acontecer aí, entre você e alguém perfeito para o seu caminho, perfeita, entre você e uma carreira perfeita, clientes perfeitos, enfim, tem uma situação, eu não estou usando a palavra perfeito à toa, tá? Nem em vão. Tem uma situação que se encaixa muito melhor na história da sua alma, na sua essência, por vir, muito mais do que o que você está vivendo agora. Porém, nesse momento a sensação é de agridoce, é o momento exato da mudança. Aqui, ó, tô sentindo demais a energia de filhos e filhas de Ansan, ou pessoas que estão profundamente afetadas por essa energia. Para quem segue, né, as mitologias iorubanas, tem contato dentro das umbandas, quimbandas, macumbas, candomblés. Mas para quem não, eu tenho aqui a energia das valquírias, né, que chegam nas batalhas e matam para que o espírito se liberte. Acompanham no rito de passagem de uma vida para outra. E também todas as divindades, entidades que atuam no momento exato de mudança na nossa vida, que é bem isso aqui. Aquele momento em que você precisa sacrificar o que era para abrir espaço para o que virá. E é um momento difícil demais, gente. Agridou-se mesmo. Porque você já começa a intuir e vislumbrar como é que vai ser. Ai, vai ser tão legal quando eu estiver lá. Mas ao mesmo tempo, o único registro afetuoso, afetivo que você tem, sensorial, é com o que acaba agora, com o que está acabando. Isso é muito real. Mesmo, sei lá, no fim de uma relação, né? Você pode sentir muita saudade e até mais apego ainda por alguém. No fim de uma etapa, sei lá, final da faculdade, né? Você pode sentir ainda mais nostalgia e apego à imagem de ser uma estudante do que você sentiu ao longo do período. Né? Dói mais no momento em que você está ali prestes a se graduar, para muitas pessoas. Outras, é claro que não, já vão estar mais conectadas com o novo início. Ai, tô doida para formar, né? Doido para formar. Não posso me aguentar de curiosidade, de excitação frente ao que virá. Tem gente que é mais assim. E tem você que tá aqui comigo hoje, gente que tá mais focado no sacrifício, na parte que dói, na parte que perde o que era. Mesmo que o que era já não fosse tão perfeito assim, ou nunca tenha sido tão perfeito assim. Né? É o sacrifício do que é confortável, do que é acalentador, do que dava contorno para a existência até então e ainda dá. Mas que a gente já sente ali na alma, no sangue, que não é para ser. Né? Claro que essa remissão aqui, a etapa do ciclo da mulher, da menstruação, é muito profunda. A menstruação é necessária para abrir de novo um espaço de fertilidade que propicie a potência de uma nova vida no útero. Mas não deixa de ser triste, né? O sangue indo embora significa que o bercinho que foi montado ali, minha mãe falou assim para mim, antes de menstruar, né, para entender o processo, ela falava, olha, todo mês o corpo cria um bercinho para receber um bebê, né? E quando não acontece, esse bercinho se dissolve em sangue. Então tem o luto aqui. E olha, não caia na pegadinha de subestimar esse luto, ignorar esse luto.
Quem ignora, quem passa por esse período aqui de rito de passagem, muito desavisado, né, muito desavisada, só pensando no futuro, ai, vai ser ótimo, vai ser bem melhor, ai, que horrível isso que passou, ainda bem que tá passando. Quem ignora o lado bom, tende a lá na frente, no novo caminho, todo caminho novo tem ônus e bônus, né, gente? Vai ter coisa boa e coisa ruim. Grande é a tendência de lá na frente, aí bater um luto deslocado, uma idealização desse passado aqui, esse mesmo que agora a pessoa está cuspindo no prato que comeu, né? Lá na frente, no momento em que o caminho apertar de novo, porque sempre aperta, né? Aperta e solta, esse é o movimento da vida. Muitas são as chances de lá entrar em negação, remorso, culpa, vontade de voltar para o passado. Então, ó, vamos cuidar de fazer esse luto direitinho agora, na hora que ele é devido. Tá bom? Mas vamos entender melhor. Então, tem gente aqui que está abrindo caminhos de encontros de Beltane, mas que está focado ainda no sacrifício do passado. Vamos ver o que é que os espíritos da roda do ano, as bruxas de Beltane, as anciãs têm a dizer para você, tá? Primeira coisa, eu espero que tenha ficado claro, né? Essa é uma etapa absolutamente natural, que precisa ser honrada, deve ser honrada, né? A tristeza, eu ouvi esses dias uma preta velha falar algo tão bonito, a tristeza é o legado que a gente oferece, né? É aquilo que a gente paga à natureza, ao cosmos, pelo benefício de amar. Se um dia você amou, se você ama alguém ou um dia amou, abandonar, deixar ir, afastar-se, vai ser sofrido. Tem que ser, né? Senão não houve amor. Algum sofrimento há. Então é isso. A dor do sacrifício, a dor do fim, de uma etapa, de uma relação, de um processo interno, de uma época, de um momento pessoal, né? De um ciclo pessoal. Vai variar aí entre vocês. Mas essa dor, ela é o tributo que a gente paga por ter um dia amado muito esse caminho, essa pessoa, esse lugar. Então é importante que ela exista, né? A consciência do sacrifício. Vamos lá. O que mais? O que mais a gente tem a dizer para você que escolheu aqui a segunda mensagem para receber um oráculo de primavera? Alguém pode estar achando estranho, né? Num momento tão iluminado, luminoso do ano, a primavera, gente, os encontros, o tesão. A gente está aqui falando de sacrifício, né? Agridoce. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Há muitas formas de vivenciar o encontro com o novo, com o que renova e atiça nosso desejo de viver, nosso tesão. Tem gente que nesses encontros, nesse momento, foca no sacrifício que é deixar para trás o inverno, deixar para trás aquilo que já existia. Uau! E olha, você está sendo seduzido, hein? Seduzido. Green Man na mesa, o Homem Verde, o Deus Cornífero para os wiccanos, para nós de uma bruxaria mais tradicional, mais antiga. Aqui a gente encontra a figura do caçador. O Deus caçador, o masculino que desbrava a natureza, potente, viril, né? Mas que ao mesmo tempo é conectado a ela. Então ele é aquele que faz amor com a terra e com a natureza, não explora, não invade, não conquista, mas se relaciona, doa e recebe na relação com a Mãe Terra. É este, o nosso masculino perfeito, equilibradíssimo, chamando a gente para brincar com o erotismo e com o desejo de um novo momento. Você aí está sendo seduzida, seduzido por uma força primal nesse momento da sua vida, tá? Essa força aqui, representada pelo Green Man, é a força do novo, é a força do convite para agir no mundo de um jeitão novo. Renovar sua persona, sua máscara, sua imagem, a partir de um lugar mais essencial,
e viver com mais prazer, tá? Ele tem aqui a flauta de Pan na mão, uma misturinha com o deus Pan grego. Tudo que eu desejo vem para mim facilmente e sem esforços. Esse é o seu mantra para o futuro que virá, tá? Inclusive te sugiro, pausar a tela e me escutar. Para quem não sabe inglês, não sabe traduzir, ouça agora esse mantra que bonito. Tudo que eu desejo vem para mim facilmente e sem esforços. Eu sei que isso é verdade porque eu sou abundante em tudo que eu faço. Lindo, né? Uma energia bem oposta ao vínculo ao sacrifício, tá vendo? Ó, tem alguém ou algo te chamando para fora da sensação de sacrifício, para fora do luto, do lamento pelo que passou, te chamando para ter um tesão renovado, uma vontade renovada de se experimentar no mundo, sabendo isso, que a vida pode ser fácil, ela pode ser prazerosa. A gente é abundante em tudo que faz quando tá fazendo com prazer, né, gente? Porque gosta de fazer aquilo, porque vê sentido, propósito naquilo. Então o mundo assim tá se abrindo para você, te chamando, te seduzindo para ir para ele. E veja aqui pessoas que estão ouvindo, tão desejosas, estão querendo, mas ainda estão no meio do caminho, ó, as luas passando, né? Eu não foquei aqui. É questão de tempo. É preciso se dar tempo, como eu falava. Se apresse não, tá? O Green Man não vai a lugar nenhum, vai ficar aqui te esperando. Mas caminhe em direção a ele, a essa novidade, esse novo ciclo, essa nova pessoa, essa nova carreira, essa nova realização, essa nova versão sua. Caminhe em direção a ela quando tiver cessada a necessidade de luto. O luto sobre quem você era, quem estava com você naquela etapa nova. Não seja ingênuo, ingênua a ponto de lidar de um jeito muito leviano com as forças de primavera, que realmente são pré-púberes, são, né, toda essa energia da criança, da donzela, do jovem, né, estão muito em voga na natureza nesse período, mas o excesso disso é a gente ir sem pensar, né, no que está perdendo, no que está deixando para trás. Tem que pensar nisso, não para voltar atrás, mas para sair do passado honrando ele. Senão ele te puxa de volta. A vaca, ela já apareceu. Chega ela de novo como um símbolo de tudo aquilo que a gente vai nutrir agora, nesse despertar de tudo que a gente está se tornando. Você que escolheu isso aqui está se tornando muito diferente, tá? Temos aqui a deusa Hathor também. A egrégora me lembra a deusa egípcia Hathor, a deusa com cabeça de vaca. Uma vida de muitos prazeres, ela é a deusa da dança, dos prazeres, da alegria, mãe de Ra e ao mesmo tempo sua amante. A ideia de uma parceria com o prazer de viver. Tá vindo. O prazer de nutrir com gozo, sabe? Amamentar, dar alimento para o que você quer ver nascer na sua vida todo dia, com prazer. Quem já amamentou sabe que dói, né? Mas ao mesmo tempo é um prazer enorme saber que você está alimentando ali sua cria. Dói, mas ao mesmo tempo é prazer. Dói levantar todo dia para ir fazer uma faculdade, sei lá, mas aquilo ali tem propósito, você vê sentido naquilo ali? Acende uma fagulha em você? Então vai. Você vai com gosto e com prazer também e com desprazer também, mas você vai. E por último, a donzela. Vai passar, tá? Você vai se vestir do vermelho que agora vai embora, que agora você tá chorando em cima dele. Que interessante, tem gente aqui que vai voltar muito a sensação aqui de dar a volta por cima, sabe? Esse sangue que ela lamenta, ela se veste dele no futuro.
Essa é uma deusa feminina muito poderosa, é a donzela, a que atrai tudo o que deseja, porque é muito íntegra, né, em si mesma, muito ligada à própria essência. Demande o que é seu, né? Ordene que venha até você, reclame o seu poder, o seu título, o seu lugar. Até que você tenha juntado tudo de novo para si. É isso mesmo, tá? É recuperação. Que leitura bonita. Essa é uma leitura de recuperação para quem andou sofrendo muito, para quem andou aí comendo pão que o diabo amassou, tá? O tamanho dos seus desafios é tão grande, ou foi tão grande até então, que olha, tem que dar tempo ao tempo, tá? E esse é um chamado importantíssimo aqui, especialmente para pessoas que não estão sentindo muito a força de Beltane em si, estão enlutadas, tristes, pessoas que não estão sentindo aí essa curiosidade, esse desejo, essa fertilidade, esse tesão, que é a energia desse período, de viver, de se mostrar no mundo, de superar as dificuldades. Quem não tá assim, tá contemplado aqui nessa mesa, nessa segunda leitura. Tem um chamado para agora você ouvir de novo a mensagem quando você sair daqui. Se você pulou a mensagem coletiva, tem um convite para você ir lá e ouvir quando terminar aqui, tá? E mesmo que você tenha ouvido, tem um chamado para você ouvir mais vezes. Ouvir mais vezes a mensagem. Porque é aos pouquinhos que você vai se liberando dos sacrifícios que você fez no passado. Tem gente aqui que está num caminho de superação de um karma lento, profundamente enraizado. Quando eu falo em karma, eu tô falando da história da alma. Não só coisas ruins que você fez ou que fizeram com você. Às vezes são coisas boas que a gente evita lembrar ou não dá espaço para florescerem na vida da gente. Para cada um aí vai ser uma história. O fato é que na história da sua alma, uma situação que você está vivendo agora, ela tem se repetido já há muito tempo. E cada vez que você passa por uma nova renovação é ótimo, né? Para um novo momento de renovação, uma nova primavera, o Green Man te chama de novo para dançar. Eu vejo mulheres, homens, tá? Pessoas que estão sendo chamadas pela força primal toda primavera para irem um pouco mais fundo na superação aí de dores, de sacrifícios, de perdas que não foram renovadas. Quando eu falo em perdas que não foram renovadas, são as mágoas e os traumas, viu, pessoal? Aquela pessoa que, não deu certo com alguém e aí nunca mais se abriu para o amor. Não deu certo num trabalho e aí nunca mais deu uma nova chance para esse trabalho. Sabe? Essa coisa do nunca mais, né? Essa marca muito profundamente enraizada na alma, de ter nutrido alguma coisa e sentir a dor e o prazer ali envolvidos, mas focar mais no desprazer envolvido. Então, a cada primavera, a donzela e o Green Man se encontram de novo em você. Que coisa bonita. Se encontram de novo em você para te renovar um pouco mais, tá? E você tá indo muito bem. Muito bem. Essa é uma mensagem para almas muito antigas. Você já é. Tem uma música assim que eu gosto muito. Você já é, você já tem. Vai aceitar ou vai sofrer? Você já é. Que lindo. Bom, vejo também muita realização nesse verão, tá? Alguém que tá mais atrativo do que se dá crédito. Você se sentindo mais bela, mais belo e estranhamente. Sabe aquelas pessoas que eu não tô entendendo por que estão me olhando tanto, me desejando, do nada as pessoas parecem estar me notando. Perceba essa energia aqui. Parece que você alcançou mesmo está alcançando um novo estágio de abertura para o novo. Magias ancestrais. Entendi. Aqui tem o sangue das ancestrais. Uau, seu Dharma, seu Karma está relacionado, sabe o quê? Ao ciclo da Mãe Terra, tá? Da Mãe Natureza. É porque você não cuida
Nossa, arrepiei muito. Você não cuida só de si, você cuida de outras mulheres também. Você tá. Tá, não vou poder aprofundar muito aqui nisso, porque é uma leitura coletiva e eu sempre tomo esse cuidado, tá? Muito sensível de não evitar generalizar experiências, né? Especialmente em relação ao sagrado feminino, que foi tão vilipendiado nos últimos anos, né, gente? Virou um comércio, um trem muito, muito falso, muito estranho. Bom, então eu vou deixar aqui algo, tá? Se ressoar no seu coração, um dia você quiser se aprofundar, a gente fala disso numa leitura particular. O fato é que aqui eu tô vendo mulheres, aqui especialmente uma mensagem para as mulheres que estão me ouvindo. Podem ser homens com uma alma que se identifica como mais feminina também, porque é uma mensagem transencarnacional, reencarnacionista, então. Bom, o fato é que aqui são pessoas que quando se curam, curam a Terra. Quando você se cura, quando você amplia sua consciência sobre quem é, deixa eu ser mais específica com essa palavra, porque também cura virou qualquer coisa, né? Quando você expande a sua consciência a respeito de si e da sua história e dos ciclos que você passa, ao fazer isso, você também influencia profundamente na abertura da consciência das suas ancestrais, femininas especialmente, ou almas mais receptivas em corpos masculinos, tá? Esse é o trabalho de uma sacerdotisa da terra, uma bruxa verde, um mago da natureza, de alguém ungido por Maria. Aí cada religião vai dar um nome, né? Cada caminho doutrinário, esotérico vai dar um nome. Você serve ao princípio feminino em alguma forma dele, alguma divindade ou fora da ideia de divindade, tá? Você é um ecologista, sei lá, um ecologista, alguém profundamente conectado a cuja história está muito conectada, mais do que na média, muito conectada à história da terra, das raízes das árvores, dos ciclos da mãe natureza. Te sugiro muito que você busque saber mais sobre isso, tá? Divindade feminina, sobre as culturas matriarcais do passado. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma reportagem recente que encontrei, até deixei lá no grupo, no nosso grupo do Círculo Experimental da Roda do Ano, para você entender um pouco melhor sobre culturas matriarcais, matrifocais, de fato, né? Não essa coisa que virou aí esquizotérica do sagrado feminino, mas o feminino pensado como casamento com o masculino, tá? É isso que eu chamo de sagrado feminino em equilíbrio. O que virou muitas vezes aí foi uma tentativa de descolar, né, o feminino do masculino e demonizar o masculino. Não, não é isso que a gente faz aqui. Mas é isso, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Caso queira, busque também conexão com princípios e grandes culturas matriarcais, matrifocais, que nascem assim, pelo menos. Os povos hindus, onde a vaca é sagrada. Outros povos aí que dão à grande mãe terra seu lugar devido de respeito e merecimento. A grande deusa, parceira e consorte do grande Deus, tá bom? E é isso, fico por aqui. Desejo muito que tenha feito sentido para você. Se sim ou se não, como sempre, deixe nos comentários. Fique à vontade para compartilhar também sua sabedoria. Se essa leitura te tocou em algum ponto, se há algo que você sabe sobre esse tema e você pode, quer compartilhar com outras pessoas que chegaram aqui, deixa lá nos comentários, tá? Vai me ajudar mais, eu vou ficar mais feliz do que com o tal do curte, compartilha, não sei o quê, tá bom? E é isso, a gente se vê nos próximos oráculos do canal. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a nossa mensagem número 3 para receber um oráculo de Beltane. Hoje a sua mensagem começa com mel. Vamos lá então? Espero muito que os espíritos da roda do ano, que as anciãs bruxas te orientem da melhor forma. Para essa leitura, eu fui intuída já a tirar todas as cartas primeiro, tá bom? Então a gente já começa a falar do mel. Antes fica aí com essa
Linda mulher, sedutora, né? Meio misteriosa também, meio perigosa. Com essa sedução toda aqui do mel. Vamos falar do mel? Olha o mel aqui, né? O mel, ele é essa doçura da natureza, né? Ele é um remédio ao mesmo tempo que é doce, ou seja, atiça bem nossos sentidos, é bem recebido, né? Atrai animais. Olha a abelha aqui. Bom, vamos ver qual é a sua mensagem. Qual é o seu oráculo? Seu oráculo de Beltane. Como tornar a leitura coletiva mais específica aí para você que escolheu a carta do mel. Opa, vamos lá. Então, vamos parar aqui. Temos a carta das águas sagradas. Essa mulher está se deixando levar, tá vendo? Embriagada pelos movimentos aqui do oceano. Sente que está coberta e abraçada aí pelo espírito das águas. Sem medo da presença que libera as cordas. Olha, eu a chamo para dentro, eu a chamo profundamente para dentro. As águas sagradas, que lindo, hein? Quem aí já esteve assim? Já se sentiu abandonada às águas, já ficou lá boiando nas águas muito tempo? Eu gosto muito. Alguém sabe boiar aí? Gosta de boiar nas águas? Se deixar levar pelas águas ou tem medo? Próxima carta. Uau! Entregar, a entrega. Render-se. Essa carta saiu lá na leitura coletiva, tá? Eu diria para você prestar especial atenção à mensagem que tá lá sobre essa carta. E por último, olha, magia sexual, tá bom. E no fundo do deck, a donzela, que estava na leitura anterior. Tá. A magia sexual, não vou dar muita ênfase aqui, o YouTube não gosta, né, de corpos nus. Tá. Tá, joia. A gente realmente tem que conversar aqui, pessoal. Entendi porque eu tirei as cartas primeiro. Ó, senta que lá vem história. Essa é uma daquelas mensagens que quem tá esperando ouvir só o que gosta, só o gostosinho mesmo, né, das leituras e tal, vai embora, se bobear até sai do canal, né, se desinscreve, mas vamos lá, eu preciso trazer a mensagem, vocês vieram aqui em busca de, eu espero, né, em busca de auxílio para clareza, né, para o esclarecimento da consciência, expansão dela, no sentido da verdade mesmo, do que é melhor, né, para si e para os outros, então é nesse sentido que eu faço a leitura, e não para agradar, gente, eu sinto muito. Ou não, também não sinto muito não. Espero sempre que fiquem aqui as pessoas que estão em busca de mensagens que suscitem o melhor, tá, em vocês. Por que eu tô falando isso? Porque aqui eu tenho uma mensagem hoje para pessoas que estão usando mal, tá, suas capacidades, seu potencial de atração, ou, sei lá, para algumas pessoas aqui, pode ser que eu esteja falando não de você, mas de alguém que está afetando o seu juízo, afetando o seu campo, te seduzindo, tá? Mas preciso ser honesta, gente, para a maioria que tá aqui, a mensagem é para você mesmo que tá me ouvindo, tá bom? Ó, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou chamar a atenção para o fato de que tem as duas cartas nesse oráculo, que remetem a sair do controle, a deixar ir, a fluir, estão bem no meio da leitura, né? Entrega e deixar-se ir com as águas. O que é isso? Parar de tentar controlar as pessoas, os resultados, as situações, sabe? Deixar as coisas fluírem um pouco mais, com mais naturalidade.
Então tem um chamado forte aqui da egrégora da roda do ano, das anciãs bruxas, um puxão de orelha grave aqui, dizendo é preciso deixar ir, é preciso deixar que as coisas fluam como devem ser, e não manipular tanto em prol do seu desejo, da satisfação do seu desejo, tá? Estou falando aqui com mulheres e homens, pessoas que têm um potencial atrativo e conquistador muito grande, tá? Essa leitura aqui, ela é um exemplo, eu vou usar vocês como exemplo, é um exemplo para defender um ponto, né? O fato de você alcançar uma capacidade grande de tanto atrair o que você deseja, quanto de conquistar o que você deseja, né? Atrair é o atributo feminino, a polaridade feminina de Beltane é atrativa, atratora, tá aqui e fica atraindo os outros o que quer para vir em sua direção, né? E a polaridade masculina é a conquistadora, né? A donzela atrai como nenhuma outra, né? É bela, é doce, é sedutora, e o donzelo, o jovem, né? O jovem caçador, é conquistador, ele conquista o que deseja, né? Mas não necessariamente alguém que chegou a desenvolver muito bem tanto o seu potencial atrator quanto o seu potencial conquistador tem um casamento alquímico bom dessas duas polaridades em si, né? Não é porque essa pessoa faz isso, ela tem isso em si, que ela é uma pessoa boa, ou que ela é uma pessoa que está fazendo o melhor para ela e para as pessoas ao redor dela, tá? Magos negros, bruxas negras, né? E quando eu falo em negro aqui não é racial, pelo amor de Deus, pelo amor da deusa. Eu tô falando aqui do atributo da obscuridade, tá? Oposta ao atributo da luminosidade. Magia branca, magia luminosa. Magia negra, magia obscurantista. Magia luminosa, ela esclarece as relações entre cada pessoa e tudo que há. Então, é uma magia que busca o bem não só para você, como para o máximo de seres ao seu redor. Atenção a isso. Magia negra ou magia obscurantista é o tipo de magia que está focada mais na realização do desejo do ego, do eu. Então, é mais importante na magia obscurantista, na magia negra, satisfazer o desejo do eu do que fazer o melhor para si e para o máximo de seres ao seu redor. Apenas isso, tá? É disso que eu tô falando. E aqui a gente está falando de alguém que alcançou uma ótima capacidade de fazer dentro de si o casamento alquímico entre o seu lado que atrai e o seu lado que conquista. Só que está usando isso para o domínio do eu, para alcançar os próprios desejos. Sim, eu estou falando aqui com pessoas que sabem como ninguém fazer uma magia de amarração, sabem como ninguém atrair, né, com olhares, com cheiros, com magias, com presença, com o que quer que seja, e conquistar aquilo que deseja. Porém, que está muito voltada para o egoísmo, para o eu. E está se complicando. Está se complicando por quê, né? Porque está diminuindo muito a sua capacidade de se render ao desejo do mundo e ao desejo dos outros. É nesse ponto, pessoal, que eu sempre encontro pessoas que sabem muito bem fazer magia, são profundamente sedutoras, sedutores, atratores, conquistadores do que querem, porém estão cada vez menos sendo capazes de fluir com o mundo, de deixar as coisas serem. Esse é um caminho neurótico, tá? Esse é um caminho que não dá bem, não dá bom lá na frente, não. É o caminho da pessoa que aprende, que acredita, na verdade, e age no mundo como aquela coisa de é só se eu botar minha mãozinha que a coisa sai. Sabe aquela pessoa que se acha insubstituível, tiraniza as relações, chantageia e manipula? Esse é o normal, esse é o natural, sabe? Uma pessoa que se desconecta do fato de que às vezes a gente tem que se render, às vezes as coisas têm que ser feitas do jeito do outro, às vezes a gente tem que se frustrar no nosso desejo porque a gente está desejando uma coisa que não é o melhor para nós, que lá na frente vai ser horrível, né? Essa potência aqui é a de alguém que está se afastando disso. Não consegue deixar as coisas irem. Muito ansioso, ansiosa, aí começa a tomar remédio para ansiedade. Mas por quê? Porque não consegue fluir, não consegue deixar ser. Ah, o outro tá fazendo errado, eu tenho que consertar. A gente deixa o outro errar. Às vezes
ele aprende com erro. E às vezes você aprende mais aguentando ver o outro errar, aprendendo a deixar fluir, mesmo que esteja muito diferente do que você vê, do que você acha que devia estar acontecendo. Isso é um aprendizado também. Eu ouvi aqui uma frase do título de uma música que eu gosto muito. Ela me ajuda a retomar a humildade, muitas vezes, mas também me ajuda a questionar pessoas que estão se colocando em lugar de autoridade indevida. Né? Que é o que está acontecendo aqui. A pessoa que está achando que ela é que resolve, só os olhos dela são doces, enxergam o que deve ser feito. Essa música é uma música de uma cantora que chama Sarah Bareilles. Acho que eu vou pôr o link para essa música aqui embaixo para vocês, tá? A música se chama King of Anything. Significa o rei do nada. E no refrão ela pergunta, quem te fez o rei do nada? O rei de alguma coisa, né? King of anything, é de alguma coisa, na verdade. Quem te fez rei de alguma coisa? É uma música irônica. Falando, olha, para de manipular as pessoas e o tempo todo tentar manipular situações. Ah, mais uma magia ali, mais uma oferenda ali, mais uma chantagem, mais uma manipulação, mais uma estratégia. Isso é parte da vida, mas a gente não pode fazer disso a nossa vida inteira. O chamado aqui é muito claro. Você pode até estar muito bom, muito boa hoje em alcançar o que você deseja. Mas será que isso é bom para você a longo prazo? Para as pessoas envolvidas a longo prazo? Será que não seria bom pensar nesse longo prazo? É um corpo que está muito voltado para a magia sexual, para a magia dos sentidos. E os sentidos, eles são o quê? Imediatos. Eu quero o prazer do paladar, eu quero agora. Vou comer indefinidamente e vou me prejudicar lá na frente na saúde. Ou eu quero o prazer desse outro agora, eu quero conquistar tal pessoa, independente de quem ela é, que parceiro ou parceira tem, que vida tem, quero aqui agora para mim. E dá-lhe magia, ou então, sei lá, dá-lhe fixação mental, né? Atitudes, ações que levam a isso. E tá metendo os pés pelas mãos, tá? Preciso dizer, vocês me desculpem ou não, né? Talvez vocês me agradeçam, quem se identificar com a mensagem em algum momento. Se você não se vê assim, gente, de duas uma, você pode estar muito enganado, enganada sobre si, ou eu é que tô, né? Ou a gente tá enganado de você estar aqui vendo essa mensagem. Tudo certo, talvez não seja para você. Quem tá nessa situação, já tem sabedoria, já tem experiência, não sabedoria, mas já tem experiência na vida, experiência mágica o suficiente para saber que eu tô falando de você, né? Você sabe. Ah, mas eu tenho certeza que fulano estaria melhor comigo, fulano estaria melhor comigo, eu tenho certeza que aquele é meu lugar, por isso que eu tô fazendo de tudo para alcançar. Qual é o limite? Qual é o limite? Diz aí. Entre persistência e rigidez. Qual é? A rigidez de quem não dá o braço a torcer. Fulano é meu, aquela vaga é minha, tal coisa eu vou conquistar, independente de quem estiver na frente, do que acontecer no meio do caminho, eu quero a satisfação dos meus sentidos agora. E dá-lhe, né? Mentira, manipulação, sugestão, nunca se relaciona de um jeito fluido, leve consigo e com as pessoas, ou cada vez menos faz isso. Sempre uma tensão, mentiras, tá? Tem mentiras e omissões aqui, histórias que são contadas de um jeito para uma pessoa, de outro jeito para outra, porque é estratégico. Nossa Senhora, tá gerando um campo super tenso. Voltando ao que eu disse no início, posso estar falando de você, posso estar falando de alguém próximo a você, mas muito próximo mesmo, né? Você muito sujeita a ser afetado por essa pessoa, e por isso que você tá aqui, para você reconhecer essa pessoa. Mas, são pouquíssimos casos, tá? Preciso ser bem honesta, até porque, em geral, quem é muito vítima de alguém assim, tende a ser alguém que tá, de alguma forma, admira essa pessoa, tá se inspirando nessa pessoa, então é um potencial
fulano, fulana, lá na frente, né? Por que outro motivo eu estaria aqui permitindo, por tanto tempo, com tanta intensidade, a atuação de uma pessoa assim no meu caminho, na minha vida? Acho que é bom ser assim? Tô aprendendo com essa pessoa, sei lá. Bom, tinha que ser assim, essa mensagem aqui, porque Beltane é também o ambiente em que a gente se encontra muito, né, com o nosso desejo, com a nossa atratividade, nossa sede de conquista. E é claro que certas pessoas vão tomar um caminho mais altruísta e fraterno para atuar nessa energia, e outras vão pegar um caminho mais individualista e egóico para atuar nessa energia. Então, é laço ou é amarração? Resumindo, esse vínculo aí que você está criando consigo e com as pessoas é laço, que pode ser desfeito pelas pessoas quando quiserem, quando for o melhor momento, né? Se permite as mudanças, ou é a amarração, aquele nó que está tentando a todo custo impedir as mudanças, as transformações. Por sede de controle, de poder ou do que quer que seja. Né? Essa mensagem serve também para algumas poucas pessoas que estão aí segurando um relacionamento com alguém, um familiar, um relacionamento amoroso, no trabalho, o que quer que seja, e que tem em geral a sensação de que, nossa, se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo por essa relação, ela já tinha acabado. Sabe aquela sensação de que você é que está mantendo a relação, que a outra pessoa, o outro lado não está fazendo nada para mantê-la? A gente está falando dessa energia aqui também. Tá? E é engraçado, né? Porque em geral eu vejo essas pessoas chegando à leitura de cartomancia, ou enfim, vindo conversar comigo, a partir de um lugar de vítima, né? Como se elas fossem tadinhas delas, estão fazendo todo o trabalho, né? Para manter aquele vínculo. E para mim tá no âmbito da magia obscurantista, na magia negra, porque um vínculo real, autêntico, é um vínculo que está sendo sustentado hora por um, hora por outro. Pode até passar um período, né, uma pessoa mais sobrecarregada por manter aquele vínculo, mas depois troca, depois muda. Agora, se a natureza da relação é e sempre foi assim, né, um se doa, o outro, a outra não, esse que está se doando em excesso está fazendo uma magia obscurantista, com maior ou menor consciência. Vocês me perdoem aí a a franqueza, sabe? E em geral é aquela pessoa que aparece como um coitado, coitada. Bom, eu acho que cabe aqui finalizar dizendo que isso é relativo, né? Então tem pessoas que estão com a psique e o coração tão adoecidos, que não conseguem sair dessa dinâmica sozinhas. E eu entendo isso, mas entendo também que é seu papel, sua responsabilidade, então, buscar ajuda nessas horas, tá bom? Espero muito que você transforme essa postura ou se desvincule dessa pessoa que carrega essa postura, que está manipulando, fazendo magias, chantageando, atraindo, seduzindo a partir de um lugar vago, falso, ou conquistando a partir de um lugar que ignora os limites, né, que tenta impor a própria vontade, o próprio desejo a todo custo, só para satisfazer os prazeres imediatos. Magia sexual é muito mais do que isso, tá? Muito mais. É uma magia de encontro entre dois e não de subjugação de um ao outro apenas, principalmente. Pensa aí na ambivalência da palavra conquista, tá? Conquistar é uma palavra que é interessante, né? Tá no vocabulário tanto do amor quanto no vocabulário da guerra. Conquistar um outro território é subjugar o outro, né? Até que ponto conquistar amorosamente aí para você não está funcionando de uma forma muito parecida ou igual. Subjugar o outro, eu quero que o outro não possa viver sem mim, que a vida dele não nada caminhe sem mim. Perigoso, muito perigoso. Principalmente quando a pessoa tem talento para magia, como parece que é o seu caso, ou para ação no mundo, né? Às vezes você é até ateu, ateia, mas pessoas que são muito
persuasivas, né, estão aqui na mesa. Eu te sugiro atenção. Nem tudo que satisfaz os sentidos agora se sustenta a longo prazo e, ó, de preferência, solta, libera, deixa fluir mais, tá? Vai ser melhor para você e para os seus. Vou ficando por aqui. Espero muito que tenha feito sentido a mensagem para você. Se sim ou se não, deixa nos comentários, tá? Pode ser que eu tenha incomodado aí com essa leitura. Não é minha intenção incomodar, tá? Incomodar ou não incomodar é apenas resultado do que de fato eu quero vir fazer aqui e venho fazer, que é trazer a mensagem mais autêntica que eu puder trazer, daquilo que estou sentindo e canalizando. Hoje, vindo dos espíritos da egrégora da roda do ano, das anciãs das bruxas de Beltane, ok? É isso. A gente se vê nas próximas mensagens do canal, eu espero, se você não for embora. Tchau, tchau.